Filho, assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero pedir algo a você. Eu quero que você converta a sua expectativa em um nível máximo de totalidade em Deus. Não crie uma expectativa naquilo que eu vou derramar nesse lugar, mas crie uma expectativa naquilo que Deus quer comunicar com você. Esse é um tempo que Deus está falando e nós precisamos aprender a ouvir. Deus quer falar em específico com cada um que está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que se você foi atraído para esse lugar, Deus tem algo a falar para você. E eu queria pedir para que você prestasse muita atenção e buscasse discernir a cada palavra que Deus quer falar e posicionar você. Eu tenho um assunto nessa noite. O título dessa mensagem é um título de algo que estamos vivendo e que, baseado nisso, muitas pessoas estão sendo feridas em seu propósito, muitas pessoas estão sendo feridas em a causa que Deus confiou a ela. E eu quero trazer para você o título dessa mensagem que fala o seguinte: qual é o sentimento que realmente importa e me leva ao meu propósito? Se nós formos avaliar hoje, nós vamos ver pessoas sendo conduzidas aos seus próprios sentimentos, decidindo por sentimentos, buscando ter razão pelo sentimento, pessoas que estão sendo roubadas a sua identidade, a sua essência, por aquilo que está sendo momentâneo, por aquilo que ela está sentindo. E Deus falou fortemente comigo sobre isso, e Ele construiu algo novo em mim. E a partir disso, eu tenho uma grande expectativa que hoje o Senhor, Ele quer construir algo novo em você. Eu tenho uma palavra que eu sempre carrego, que quem desfruta, quem entende desfruta. Existem áreas da nossa vida que quando nós conseguimos entendê-la, nós acessamos o lugar do desfrute. Então a palavra, através do Espírito Santo que nos revela Cristo, ele nos leva a um lugar de entendimento, para que nós possamos entender qual é o nosso chamado ou o nosso propósito. Quando nós pegamos esse título, ele pode ser dividido em duas perguntas: qual é o sentimento que realmente importa? E eu posso fazer a continuidade dele, uma próxima pergunta, e que me leva ao propósito. Então eu tenho começado a entender que aquilo que muitas vezes me governa tem a ver com o meu sentimento e não tem a ver com o meu propósito. Quando nós falamos sobre propósito, nós queremos uma profundidade enorme sobre isso. Porque o trabalho que você tem, que Deus concedeu a você, o lugar que você trabalha, tem um propósito de você estar lá. A vida que você leva, a profissão que você tem, aquilo que Deus confiou como dons e talentos, tem um propósito, uma causa sobre isso. Só que muitas vezes eu estou envolvido naquilo que eu estou exercendo o propósito a qual Deus me confiou, mas os meus sentimentos me roubam daquele lugar. Tomo decisões erradas, escolhas erradas, e toda decisão ela gera uma consequência na minha vida. Então eu começo a ser mais assertivo quando eu começo a entender qual o sentimento que realmente importa e que me leva ao propósito. Faz sentido para você, igreja? Eu estou trabalhando um pouco aqui no título dessa mensagem porque eu queria chamar vocês para um lugar de profundidade, um lugar de compreensão, de discernimento, de entendimento, de sabedoria, para que essa palavra não seja apenas uma palavra, mas que seja algo que venha gerar algo novo em mim. Porque tudo que nós precisamos está dentro de nós. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a sabedoria, nós temos o entender, o viver. Então muitas vezes nós esperamos aquilo que está do lado de fora, mas nós precisamos entender e conhecer aquilo que está no nosso dentro, aquilo que está dentro de nós. Então eu começo essa mensagem e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias 17:9. Eu lembro de uma vez que o Guilherme, ele me ensinou algo, que inclusive ensinou para alguns amigos meus, ensinou também para o Rafael. Ele me fez uma pergunta. Eu estava no meio de uma tribulação. E ele perguntou: você está consciente? E eu quero
Eu quero aproveitar esse ensinamento que ele me deu e levar para a sua vida. Se você falar o seguinte: eu não sou uma pessoa que fica irado, então você é um anjo do Senhor. Porque nós precisamos entender que nós não fizemos parte desse governo mundano. Nós estamos nesse lugar, mas nós fizemos parte de um governo celestial. Então, se eu me coloco num lugar de extrema santidade, muitas vezes eu minto para mim mesmo. Então, quando eu me iro, quando eu fico agitado, eu preciso muitas vezes lembrar daquele que ele me ensinou. Você está consciente? Quantos de nós decidimos e falamos coisas de maneira inconsciente? Pense você. Quantas pessoas que nós ferimos, porque geralmente as pessoas que estão mais perto de você são as pessoas que mais amam você. E quantas pessoas nós ferimos por falar coisas de maneira inconsciente? Mas quando nós entendemos qual é o sentimento que realmente importa, eu começo a organizar as coisas, porque o que tem a ver é o meu propósito. Essa mensagem em Jeremias 17:9, na minha versão, fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, muitas vezes nós prestamos muita atenção naquilo que estamos sentindo, não é assim? Mas olha o que a Bíblia nos ensina, que enganoso é o coração. E o coração, ele não está fora do nosso corpo, ele está dentro do nosso corpo. Então não são as pessoas, são a mim mesmo, é a minha própria natureza que me apresenta algo que pode ser enganoso. Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então eu preciso desconstruir algumas coisas que talvez eu fui treinado desde sempre. Porque o mundo nos ensina que devemos seguir o nosso coração. Você já ouviu isso, igreja? Você precisa seguir o seu coração. Mas a Bíblia já afirma que o nosso coração ele é enganoso mais do que todas as coisas. E além disso, ele é perverso e nem eu o conheço. Então o mundo ele afirma que e nos ensina que devemos seguir o nosso coração. E o que mais importa é ser feliz. O que mais importa é ser feliz. Esses dois assuntos, eles têm levado a humanidade a fugir da sua essência e da sua origem. Porque há condições trocadas, há pensamentos trocados, que não caminham por um propósito, por uma causa, mas por um sentimento. Então eu tenho entendido que não está errado, se meu propósito for claro, e mais, se o meu propósito não está errado, se o meu propósito for claro e maior que os meus sentimentos. E aqui eu começo a mergulhar com você. Todas as decisões e escolhas que nós fizemos, ela está pauseada em nosso sentimento ou em nossos propósitos. Ser feliz não tem nada de errado disso, desde que escolher ser feliz tem a ver com um propósito, uma causa, uma conduta, uma linha. Porque se eu não encontrar essa linha, eu vou ser feliz de uma maneira vaga, rasa, e na verdade, eu nunca vou ser feliz. Então eu vejo que não tem problema sobre isso, desde que o meu propósito é maior que o meu sentimento. Estamos vivendo em tempos de ansiedade, pressão, medo, desistência e distração. E se você for pegar, desde as pessoas com menos informação e as pessoas com maiores informações, estão sendo feridas nesse tempo por isso. Ansiedade, pressão, medo, desistência e distração. Isso é algo que nos visita constantemente. Então eu preciso começar a construir algo. Se eu me alimento pelo aquilo que eu sinto, eu sou ferido por isso. Eu sou ferido pela ansiedade, pela pressão, pelo medo, pela desistência e pela distração. Eu sou distraído todos os dias. Quantos de nós que estávamos indo em uma linha bem reta, bem posicionada, e daqui a pouco parece que tudo aquilo desandou? Será que não houve uma distração nesse meio processo? Então nós estamos vivendo nesse tempo. E eu quero trazer clareza para a igreja. Eu passei por isso. Eu passei por dias assim. Mas houve algo diferente. Aconteceu algo diferente.
Porque existem coisas que nós acessamos e que não éramos para nós acessarmos, mas a misericórdia de Deus, ela nunca desiste de nós. E ela nos busca, mesmo em lugares que nós escolhemos estar, que não tem a ver com o propósito, mas tem a ver com o sentimento. E Deus, Ele sempre está pronto, pela misericórdia dEle, de nos trazer, de nos tirar daquele lugar e nos colocar novamente no lugar de propósito. Então eu passei por dias assim, mas Deus me falou algo que começou a trazer clareza e posicionamento na minha forma de pensar e agir. E Deus, Ele sempre está falando constantemente conosco. Mas muitas vezes nós estamos tão distraídos que não conseguimos discernir que é o Senhor que fala. E nós achamos que é o mundo, que é isso, que é aquilo. Mas Deus fala. Então, isso que eu vinha passando me levou a um lugar. E nesse lugar, a misericórdia de Deus, ela me encontrou, me tirou, e Deus falou comigo. Na verdade, Deus me fez duas perguntas. Jesus é expert em fazer perguntas, você já percebeu? Muitas vezes Ele não nos dá a receita pronta, Ele nos faz perguntas. Porque quando nós somos desenvolvidos em meio às perguntas, nós começamos a pensar, e nós elevamos o nosso nível de sabedoria. E o que Deus espera é que nós venhamos usufruir da sabedoria que Ele mesmo disponibiliza para nós. Então Ele me fez duas perguntas, e eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você está disposto a ouvir? Amém. Você está conseguindo mergulhar nesse lugar comigo? Amém. Será que só eu, que muitas vezes quando me vi perdido, vi que eu estava sendo governado pelo que eu sentia e não pelo que eu tenho como propósito? Ou será que muitas vezes das nossas decisões e escolhas acabamos decidindo e entrando em trilhas que o nosso sentimento levou e o nosso propósito apontou que não era para estar naquele lugar? Então a misericórdia de Deus hoje encontrou você. E se você entende isso, a misericórdia do Senhor vai te tirar desse lugar e te conduzir nesse lugar pleno, nesse lugar de filho. Inclusive todo sentimento enganoso, ele nos tira de um lugar que é o lugar principal, que é a mesa do Senhor. E ela começa a dizer que eu não sou digno de ser filho ou filha, que eu não sou digno de ser amado, que eu preciso carregar esse jugo e é assim mesmo. Isso é tudo uma mentira. É porque alguma vez eu me deixei ser levado por um coração enganoso. Então eu preciso voltar e permitir a misericórdia de Deus me tirar daquele lugar. E a pergunta que Deus me fez, a primeira foi: como você está? E eu quero perguntar para você nessa noite, não precisa responder, responda para si mesmo: como você está? Pense sobre isso. A segunda pergunta que ele me fez foi: para onde você está indo? Porque muitas vezes a forma que eu estou está determinando para onde eu estou indo. E com essas duas perguntas ele me fez pensar como eu estou. E quando nós perguntamos um para o outro como nós estamos, nós pegamos o resumo da nossa vida baseado naquele momento sentimental e queremos trazer daquilo uma realidade futura. E muitas vezes não é uma realidade nem presente para aquilo que eu vou viver. Porque eu aprendi que o meu coração, ele é um manipulador, ele é enganoso. E nem eu mesmo o conheço. Então quando Deus fez essas duas perguntas, eu entendi que aquilo que eu estou sentindo pode determinar para onde eu estou indo. Então muitas vezes, se eu não discernir isso, eu vou caminhar em lugares que não devia. Eu vou fazer e falar coisas que eu não devia, porque eu fui manipulado por um sentimento que não tem nada a ver com o meu propósito. Então eu preciso entender que aquilo que eu estou sentindo pode sim determinar para onde eu estou indo. Se nós buscarmos uma base humana sobre isso, me explica por que alguém decide sair de uma casa e decide morar na rua, se prostituir, acabar com a sua vida, com o seu caráter, com a sua conduta, usar todos os tipos de droga. Ou por que uma pessoa decide isso? Porque houve um sentimento. Um dia eu pedi para Deus: Senhor, me faz entender
Cuida o que você pede para Deus, Ele responde as suas perguntas. Me faz entender, Senhor, por que uma pessoa, e o diabo ele pega todas as classes, todas as cores, todas as formas, não importa se o cara tem dinheiro ou não, mas ele pega. Me faz entender o que leva um ser humano a largar da sua família e morar na rua. E Ele me deu esse sentimento. Eu senti isso por alguns minutos. É como um sentimento de fuga, de liberdade, de paz. É como se o meu coração ele estourasse de alegria e eu dissesse: agora eu estou livre. Deus me deu esse sentimento. Então nós entendemos que o nosso coração ele está sempre pronto e hábito para nos sabotar. E aí quando eu decido ir para aquele lugar, eu não vivo mais o lugar do propósito, mas eu vivo o lugar do sentimento. Aí nós olhamos para aquele morador de rua, como que ele está lá? É porque há um sentimento que só ele vive. E há um sentimento específico que eu e você, nas nossas intimidades, nós vivemos. É por isso que nós precisamos trazer clareza. É por isso que Deus nos pergunta como nós estamos e para onde nós estamos indo. Esta pergunta me fez ir mais profundo, avaliando minhas orações. Percebo que oramos mais pelo que estamos vivendo ou passando, e não oramos para onde estamos indo. Muitas vezes o nosso coração nos leva a orar pelo que estamos sentindo, e não mais orarmos para onde estamos indo. Então, se Deus te deu um sonho, se você tem uma promessa, todos nós temos uma promessa do Senhor. A nossa oração precisa ser para acessar esse lugar, para entender, para compreender, e não mais pelo aquilo que estamos vivendo, porque muitas vezes é momentâneo, só que esse momentâneo, ele pode direcionar um futuro comprometido. Eu preciso cuidar desse momento, ele é extremamente perigoso. Então eu precisei entender que eu precisava converter as minhas orações, não mais por aquilo que eu estava passando, pelas dores, pela situação, mas para onde Deus já determinou que eu vou. Todos nós temos uma palavra, uma promessa, e na verdade, para onde estamos indo? Nós precisamos ter claro isso. E ir tem a ver com o que Deus me concedeu para ser. E ir para algum ambiente tem a ver com aquilo que Deus concedeu a você para você ser. Talvez você foi chamado para ser um pai de família, uma mãe de família, um empresário, um bom colaborador, um pastor. Eu não sei o que Deus concedeu para você, mas ir tem a ver com você entender o que Deus concedeu a você ser. Então quando eu começo a entender que é para eu ser, a minha mentalidade, ela não se torna mais uma mentalidade escassa daquilo que eu estou vivendo. A minha mentalidade começa a viver aquilo que a Bíblia chama de metanoia, e eu começo a me comportar como se já fosse. E aí eu começo a posicionar o meu coração a um sentimento com propósito, e isso faz a diferença. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus 26, 39. Guilherme deu uma mudada hoje, está mais violeiro. Irmãos, eu quero falar para você que tudo aquilo que você ministra, você é provado. Tudo começa em você e depois através de você. Essa palavra que eu estou passando para você é uma palavra que Deus ele me posicionou, e eu estou em construção, eu estou aprendendo todos os dias. Quando nós nos achamos que estamos em alto nível, é porque estamos caindo. Quando nós nos submetemos a aprender, estamos no processo certo. Então todos nós aqui ministramos, porque você comunica a Deus com aquilo que você é em todo o seu ambiente, em todo ambiente que você entra. Quando você está trabalhando, você está ministrando naquele lugar. As suas atitudes comunicam Deus, o seu vocabulário, a sua conduta, o seu caráter. Todos os lugares que você está, a ministração, ela não é apenas para pastores. A ministração é para todo aquele que é convertido em Cristo Jesus. E você se torna alguém que ministra, porque a sua vida é uma ministração. Então quando você comunica a Deus com as suas atitudes, é por isso que eu preciso buscar mais o lugar da consciência do que da razão.
A minha razão, ela vai ser muito alimentada por aquilo que eu sinto. E muitas vezes eu sou a justiça. Então eu sinto pela minha razão que eu preciso justificar algo. Só que quando eu entendo que Jesus me justificou, eu entrego toda injustiça ou justiça a Ele. E o que eu faço? Eu continuo caminhando no meu propósito. E sigo. Isso eu preciso estar pronto para decidir. É por isso que eu preciso converter o meu coração. Não mais decidir por necessidade, mas decidir por um propósito e por uma causa. E Mateus 26:39 vai dizer: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração do Senhor Jesus. Jesus mostra a sua humanidade falando da sua dor. Jesus nos mostra que mesmo sendo Deus, Ele mostra a sua humanidade perante aquilo que Ele estava vivendo. Ele estava sendo preparado para a cruz. Uma dor que nós não suportávamos. Algo que jamais qualquer um de nós, por mais forte que sejamos, nós não iríamos suportar. Ele estava se preparando para esse lugar. Mas Jesus, Ele mostra com clareza a sua humanidade. Mas Ele nos ensina que o mais importante é o lugar que estamos indo. Ele ora perante o Senhor sobre aquilo que ele estava vivendo, a sua humanidade. Mas ele intensifica com muito mais fé, determinação, o lugar que Deus estava colocando ele. Então, em meio às nossas aflições, nós precisamos pegar aquilo que Jesus nos traz como modelo, mas nos ensina que o mais importante é o lugar que estamos indo. Então, quando eu tenho claro para onde eu estou indo, aquilo que eu estou vivendo não gera mais decisões e escolhas na minha vida, e eu consigo vencer. Ele finaliza a sua oração dando mais importância no que era a vontade de Deus e não a sua. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós nos tornamos mais assertivos. Eu não sei você, mas eu tomei tanta decisão errada, tantas escolhas erradas, mas não foi poucas, foram muitas. E muitas delas, eu posso dizer que quase todas elas eu decidi, eu estava sozinho nessa decisão. Sozinho, que eu falo, sem o Senhor. Porque quando você decide por si só e você não busca o Senhor, saiba que você está sozinho nisso. A consequência, você também está sozinho. A única coisa que acompanha você é a misericórdia dele, de tirar você do lugar que você acessou pela sua escolha. Então era claro para Jesus o seu propósito. O nosso propósito precisa ser claro. Se é uma coisa que nós deveremos falar todos os dias: qual é o meu propósito de vida? Por que eu estou na terra? Por que eu estou aqui? Era preciso que todos os dias nós trouxéssemos clareza do nosso propósito. Era claro para Cristo, era claro para Jesus o seu propósito. Assim ele buscou suportar o processo. E agora nós começamos a falar de processo. Tudo há um processo. Assim Jesus nos ensina a orar não apenas pelo que estamos passando, mas orar pelo lugar que estamos indo. Nossos sentimentos buscam sabotar os nossos propósitos. Sabe, às vezes você entende da parte de Deus o seu propósito. Eu vou me usar um pouquinho como exemplo. Quando eu me converti, Deus, ele mudou a minha profissão. Deus faz tudo novo de novo. A não ser que você queira caminhar com o velho, porque ele é tão bom que ele bate a porta. Diferente do mal. O mal arromba a porta, mas ele bate na sua porta, ele deixa você escolher. Então ele mudou toda a minha trajetória. Tudo aquilo que eu sonhava, que os meus sonhos futuros dentro da profissão que eu exercia, aquilo tudo acabou. E ele resetou, ele fez tudo novo de novo. Esse Deus, ele procura mudar muitas vezes aquilo que eu tenho como verdade, trazendo a essência da verdade. Só que a pergunta é: eu estou pronto para ser moldado ao novo de Deus? Eu preciso pensar sobre isso. Eu entendo que quando eu me converti, eu entendi algumas coisas, mas hoje eu venho entendendo ainda mais, que com Cristo é renúncia. É mais você deixar para trás do que você trazer para você.
E aí isso tudo muda, a sua percepção muda, a sua vivência muda. Nossos sentimentos buscam nos sabotar nos nossos propósitos. Então muitas vezes eu caminhando no propósito que Deus me deu, vinham muitos pensamentos. Talvez você está vivendo o propósito de Deus. Talvez Deus tirou você de uma cidade, de um estado, de um lugar, de um emprego. Talvez você já está no projeto do Senhor a viver o novo dele. Talvez você estava enfermo, ou você está, mas você pode acessar o novo de Deus, porque Ele cura, liberta, transforma. Só que, como que estão os seus sentimentos? A sua razão. Porque muitas vezes eu não consigo acessar o novo de Deus, que tem a ver com o meu propósito, porque o meu achismo não permite. Eu não concordo. E aquilo que eu não concordo, pode ter certeza, não vai acontecer. Mas quando eu entendo que eu preciso dar o comando de todas as coisas para Ele, eu começo a entender e viver aquilo que Ele me oferece diariamente. Então eu não posso deixar mais ser sabotado pelos meus sentimentos. Além de nos sabotar, Ele nos leva a desistir, enfraquecer, murmurar, deixar de ter fé em meio ao processo. Todo lugar, quando fala em ir ao Senhor, tem a ver com o processo. Eu entendo que Deus ele vai nos capacitando, vai criando níveis de maturidade a cada situação que nós vencemos durante o dia. Eu tenho um livro que o nome desse livro é Meu Nome é Sucesso. E eu sempre falo que o sucesso não é o que eu tenho, o sucesso é aquilo que eu venço. Então você é uma pessoa bem-sucedida em áreas que você vence diariamente. E isso é sucesso. Então, esse sentimento, ele me leva a querer desistir, enfraquecer, murmurar, deixar de ter fé em meio ao processo. Então, chegou um tempo da minha vida que eu precisei encarar o processo e dizer, beleza, o que eu devo aprender? Porque o processo, junto com o sentimento distorcido, longe do propósito, nos sabota. Agora, quando eu tenho claro aonde eu vou chegar, quem eu sou, eu não vou permitir que o meu sentimento me sabote, porque esses são os sinais que os meus sentimentos já estão me sabotando. Quando eu penso em desistir, quando eu estou fraco, quando eu murmuro, quando eu não tenho mais fé, esses são o que aponta através do que o sentimento está fazendo para burlar aquilo que eu fui chamado a fazer. Mas eu pergunto a você, não o que está sentindo ou passando, mas eu pergunto, onde você quer chegar e ser? Eu faço essa pergunta para você, aonde você quer chegar? Eu não sei a sua conversão, eu me converti em 2008, eu gostaria de ter me convertido há muito mais tempo, mas eu fui muito orgulhoso e eu não ouvi quem eu deveria ouvir. Mas hoje você está aqui, é isso que importa. Você não consegue mudar o seu passado. O seu passado passou, você não vai conseguir mudar. Você só pode trazer o seu passado para o presente se ele gera luz, se ele demonstra cicatrizes. Mas se ele demonstra feridas abertas, dor, deixe ele para trás. Viva o teu presente, vive o teu eu agora, saiba quem você é. Então eu pergunto a você, não o que você está sentindo ou passando, não. Mas eu pergunto, onde você quer chegar? Pense sobre isso agora. Onde você quer chegar? E ser. Porque tudo tem uma chegada e tem uma forma de ser. Quando eu determino que eu me entrego a Cristo e Ele vai me dar um caminho, tem a ver com ir. Mas para ir, eu preciso ser. Porque se eu não for do jeito que Ele está me posicionando, eu não vivo o novo dele. Então eu pergunto a você, e aí? Para onde estamos indo? E como vamos ser? Traga isso. Quando você conseguir discernir isso e trazer com clareza para onde você está indo e quem você quer ser, traga isso à sua lembrança todos os dias. Quando vem a tristeza, quando vem a fraqueza, quando vem o tempo de desistir, ninguém é super-herói. Nós somos humanos. Nós não estamos de outro reino, vivendo uma experiência humana nesse lugar. Eu tinha tanto medo da morte, eu falo com alguns familiares meus e eu fico rindo porque eles fogem tanto da morte, mas eu entendi a morte.
A morte é um processo que vai me levar para um lugar melhor, se eu decidir ir diante do propósito do Senhor que Ele me apresenta na terra. Então esse tempo é uma preparação para um lugar melhor. E eu não consigo entender isso, eu não consigo viver, porque eu sou manipulado pelo que eu sinto. Então esse é o tempo, esse é o tempo. E quando eu entendo isso, eu vou trazer todos os dias as minhas lembranças. Faça a sua oração, ou seja grato por cada obstáculo, cada situação que nós venhamos vencer. Faça uma oração de gratidão ao Senhor. Eu lembro que quando a gente conseguia pagar a energia lá em casa, nós vibrávamos de alegria. Hoje eu chego em casa e nem me preocupo mais se a energia está paga ou não. Quando nós olhávamos para a água e abria a torneira e tinha água, nós nos alegrávamos. Quando eu estava no litoral e a Giovana vinha grávida me ver e ela conseguia passar no mercado e comprar aquelas pizzazinhas, só a massinha, nós nos alegrávamos. Aonde é que está o nosso nível de gratidão? Aonde é que está o teu nível de gratidão? O meu nível de gratidão de cada obstáculo que você venceu. Todos os dias nós vencemos. Quando pagamos um boleto, nós vencemos. Quando vencemos uma conta, nós precisamos nos alegrar. Quando nós podemos sentar à mesa, ter uma comunhão, ter um alimento, abençoar alguém, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos orar e nós precisamos nos alegrar. Porque se eu estou abençoando alguém, é porque eu venci a escassez. Tudo aquilo que você comunica, sendo bênção na vida de alguém, é porque você venceu a falta. Então eu preciso ser grato. Como que está o nosso nível de gratidão? Irmãos, eu estou junto nisso aí, tá? Eu estou mergulhando com vocês e estou apanhando com vocês. Porque nós precisamos ser posicionados, irmãos. Cristo é renúncia, Cristo é novo, Cristo transforma. Cristo não está preocupado em te dar um carro, uma casa. Ele está preocupado em te posicionar como filho. E o filho sabe como conquistar aquilo que precisa. É simples assim. Faça essa oração. Abra sua Bíblia na segunda carta de Coríntios 12, 10. Na verdade, nós precisamos ser reposicionados em Cristo. Eu vim de uma conversão e eu não passei por lugares extremamente religiosos, mas eu convivi com pessoas religiosas. E conhecendo a Cristo, eu vejo o tão como eu sou livre. Eu vejo que muitos homens acabam colocando fardos sobre nós que Jesus já venceu na cruz. E aí eu gasto a minha energia, o meu tempo, eu comprometo a minha vida carregando um peso que Jesus já venceu. Então, quando eu não entendo isso, eu estou reprovando aquilo que Cristo venceu por mim. Deus mandou nós amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Então, quando eu entendo isso, eu comunico Deus em todo ambiente que eu estou. Nós fomos fazer uma viagem recentemente, eu, a Giovana e o Jamélio. Era uma viagem de negócio, mas nós não deixamos de falar de Deus para as pessoas. E o interessante disso tudo é que quando você se disponibiliza para ser um canal de voz do Senhor, Deus opera milagres e maravilhas. E eu preciso entender que eu sou o comunicador, você é o comunicador. E Deus nos usa e nos transforma. Mas essa segunda carta de Paulo aqui, ele vai nos posicionar em um lugar que eu e você precisamos acessar. Eu queria que você abrisse todo o seu entendimento para isso. Esse lugar ele entendeu, esse lugar ele acessou, esse lugar ele conseguiu viver, e além de tudo isso, ele nos traz como base, como exemplo. E a Bíblia diz o seguinte: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte.
O apóstolo Paulo entendeu e trouxe para a sua vivência a clareza de seu propósito. Ele entendeu e ele trouxe com clareza a vivência, ou seja, ele entendeu o propósito e trouxe para algo que ele vai viver exatamente todo instante, todo momento. Porque se temos tribulações e confrontos, tanto naturais como espirituais, imagina o dele. Esse lugar que ele conseguiu dar essa resposta, e não apenas falando, mas com exemplo, foi um lugar que ele acessou. Então eu preciso acessar esse lugar. E como que eu faço? Como que eu faço para acessar esse lugar? Ele colocou seu sentimento para onde estava indo e não alimentando o que seu coração comunicava. Ele pegou todo o seu sentimento que o confrontava e colocou para onde ele estava indo e não para o que ele estava vivendo. Meu Deus, e agora? Acabou isso, e estragou aquilo, e aí? E aí eu deixo o meu sentimento me sabotar e me limitar para eu continuar a minha caminhada. Ele acessou esse lugar. Ele não é um ET, ele era um humano. Se fosse Jesus, nós íamos falar, mas peraí, pastor, é Cristo? Mas e o apóstolo Paulo? Ele era um homem. A diferença é que ele se posicionou. E uma das coisas que mais me chama a atenção no apóstolo Paulo é que ele teve um encontro com Cristo. Ele teve uma experiência com Cristo. Quando ele decidiu sair daquela terra para ferir os cristãos, ele teve um encontro com Cristo. Na nossa conversão, e eu tenho entendido todos os dias, Senhor, eu quero ter um encontro a mais com o Senhor. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Porque quando há uma experiência, eu entendo que gera em nós uma forma nova de pensar e agir. E ele acessou esse lugar. Ele colocou o seu sentimento para onde estava indo e não alimentando o seu coração. Pode ser difícil para você como foi comigo, porque eu sempre quis ser forte. Eu sempre quis provar para os outros que eu era alguém. E isso, meus irmãos, é você viver uma identidade adaptada. Quando você tenta mostrar para os outros uma pessoa que verdadeiramente você não é, você está adaptando a sua essência. E isso não permite você chegar a lugar nenhum. Mas Paulo entendeu a sua identidade e quem ele era. Então pode ser difícil, mas não impossível. E eu tenho entendido que no nosso caminhar, para que a gente possa começar a resetar e começar a pensar da maneira certa, que tem a ver com o propósito, eu preciso entender que tudo na vida tem fonte. Tudo há uma fonte, tudo há uma base, tudo tem uma fonte. E a melhor fonte de força é Deus. Porque você pode estar com o seu corpo cansado, com a sua mente cansada, talvez com a sua fé desconstruída, talvez você abalado. Mas quando você para e você busca em Deus com toda a sua intensidade, e lá no seu secreto, eu tenho certeza que você entrou de uma forma e saiu de outra. E como eu sempre tentei provar para os outros uma pessoa que eu não era, eu buscava essa força em pessoas. E aí eu vivi uma vida de frustração. Então eu preciso buscar essa força na fonte que é Deus. E isso tudo me posiciona. Mas eu fui orgulhoso. Mas fica tranquilo se de repente você é. Deus quebra tudo isso em nós, nos mostrando que em meio eu fazer com a minha força, é a sua misericórdia que me sustenta. Sabe, muitas vezes nós nos achamos mega inteligentes. Cara, não, eu sou muito inteligente. E você faz um monte de coisa e nada dá certo. E aí você se culpa porque você colocou um título alto em você. Mas o que você precisa ser é deixar de ser orgulhoso. E aí Deus vai lá e vai salvando você. Por quê? Pela misericórdia. Cara, mas eu tive tantas ideias, executei tantas coisas e não deram certo. Como? Se eu sou tão inteligente, se eu sou tão. Aí um dia Ele nos leva para esse lugar e diz: eu sou a fonte.
que você precisa beber vem de mim, não vem de você. Aí eu precisei escolher o que eu faço com esse orgulho. E eu fui muito orgulhoso. Nunca haverá transformação em nós e em nossos resultados se nós continuarmos os mesmos. Irmãos, não tem como você se converter e ser o mesmo. Tá, então quando eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida a Ele, eu ganho uma cartilha. Isso eu não posso, isso eu posso. A religião faz isso. Mas Ele não. Ele quer tratar no seu interior, não no seu exterior. Ele quer tratar de dentro para fora. E você vai conhecendo essa transformação conforme você vai conhecendo Ele. Porque nós nos tornamos parecidos com aqueles que nós caminhamos mais próximos. Você vai perceber que você vai mudando o seu vocabulário, porque você vai conhecendo dele. Você vai mudando seus sentimentos, sua razão, porque você vai conhecendo a dele. Então isso tem a ver com intimidade. Nunca haverá transformação se eu continuar sendo o mesmo. Isso eu falo somente para aqueles que entenderam que seu propósito é maior que seus sentimentos. Você precisa entender, o meu propósito é muito maior do que aquilo que eu estou sentindo agora. E que o processo sempre será uma sala de aula em vida real. A gente pode chamar de processo, dificuldade ou deserto. Podemos dar um monte de nome para situações difíceis. Eu preciso saber o seguinte: o deserto nunca foi feito para ter um apartamento lá. Nunca foi feito para ter moradia. É um tempo de passagem. Só que às vezes eu ando em círculo porque eu não quero aprender com aquilo que eu estou vivendo. Então, eu preciso saber que o deserto, ou o processo, ele é uma sala de aula em vida real. E nós estamos sentando todos os dias, porque da onde nós viemos e para onde Deus quer nos levar, Ele vai mudar o nosso nível em todas as áreas da nossa vida. E se você pegar essa palavra, você pode trazer ela para o seu emocional, financeiro, para todas as áreas da sua vida. Porque quando Deus transforma, Deus não faz nada pela metade. Ele faz por completo. Ele vai transformar você, se você permitir. E nessa sala de aula, a qual posso aprender e ser aprovado, indo para um novo nível. Ou não aprender, não se submeter e voltar para o início. Porque pela minha reprovação. E aqui nós falamos de ciclos. Cara, eu não acredito que eu estou vivendo aquela dificuldade de novo. Chegou um tempo que eu dizia assim para Deus: Senhor, por favor, me mande problemas novos. Eu não suporto mais isso. Eu quero problemas novos. Esses aqui. Aí Ele me falou: aprenda com esse. Aprenda com esse. Então aqui é um ciclo que nós não entendemos. O processo, sala de aula, vida real. Quando eu não aprendo, eu volto para a série que eu estava. Volto. Porque não tem como burlar as coisas de Deus. Ele não vai te dar 10 com estrelinha se você não tiver maturidade para receber um 10 com estrelinha. Ele é reto, real e verdadeiro. A forma de mudarmos exige processo, morte e ressurreição. Jesus é nosso modelo, venceu e foi aprovado no processo. Permitiu e entregou sua vida à morte. Em todo o processo haverá traição, pessoas vão negar você quanto mais você precisar delas, crise de identidade e falta de fé. Então, se você está passando isso aqui, fica tranquilo, faz parte do processo. Talvez você vai ficar só nesse processo. E aí você pergunta: por que eu vou ficar só? Porque talvez Deus quer converter a sua busca para Ele. Deus fez isso comigo. Ele calou os profetas, pastor. Ele calou todo mundo. Ele me conduziu para um lugar de intimidade. E talvez seja isso. E se você está vivendo isso, pessoas vão negar você, principalmente quando você mais precisar. Talvez você será traído com algumas coisas. Você entra numa crise de identidade e diz: é tudo loucura da minha cabeça, então. E a falta de fé. E você não tem mais fé. Talvez é o processo. Mas eu preciso entender o seguinte: eu estou em uma sala de aula e o ano não acabou. O ano não acabou. E eu posso mudar tudo isso se eu converter a minha forma de pensar. Abra por favor na primeira carta de Coríntios 15, 14.
Você está conseguindo entender isso, igreja? Eu vejo que hoje a humanidade, ela é ferida nos seus sentimentos. Quer ver como? Como que você vê um ser humano se vestindo de animal e dizendo que é um animal? Fala para mim, explica para mim isso. Me explica como isso pode ser verdade. Você vê um ser humano se vestindo de cachorro e dizendo que é cachorro. Nós estamos chegando no ridículo da cultura humana. E nós estamos sendo feridos nos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos estão em alta. Eu vejo hoje que o mundo digital, ele veio e favoreceu muitas coisas. Mas o mundo digital nos colocou numa corrida sem fim. Que todos os dias nós tentamos provar, não mais para nós agora, mas para os outros, alguém que não somos. O mundo digital, ele mostra uma verdade que na verdade não há verdade. E nós precisamos cuidar, porque o que nós precisamos guardar é o nosso propósito. Não importa quantos anos você tem ou quando você entregou sua vida a Cristo, mas conforme você caminhou com Ele, Ele foi construindo em você o seu propósito, a sua causa de vivência. É isso que você precisa sustentar todos os dias, o seu propósito, o seu propósito. Mas está difícil, mais avalie, mais encoraja, mais alimente o seu propósito. Porque em meio a todas essas dificuldades são confrontos para que eu venha a desistir daquilo que eu fui chamado para ser. Porque uma coisa eu era sem ter Cristo, sem entregar o domínio da minha vida a Ele. Então o governo que estava sobre mim não era Cristo. Mas quando eu decido entregar minha vida a Cristo, o governo que vem sobre mim é Ele. Então aquele cara morreu, ele não existe mais. Então eu preciso viver como alguém que morreu e ressuscitou com Cristo na cruz. E tudo isso muda. Só que eu preciso ficar atento, porque a distração tem me levado a ferir o meu propósito. É por isso que nós precisamos de gente também, irmãos. É por isso que nós precisamos da intimidade com Deus, mas nós precisamos de gente. Nós temos uma mesa dos pastores aqui, que lá nós não temos problema de nos despir, aquilo que nos fere. Não tem problema de nós mostrarmos a nossa humanidade. Ninguém tem esse problema, nós falamos. E muitas vezes nós queremos nos colocar num lugar de força que eu não consigo dar sustentabilidade nessa força. Eu não sou, na verdade, tão forte assim. Eu preciso colocar para fora, eu preciso receber conselhos, eu preciso ser posicionado. Porque se eu não fizer isso, eu entro num lugar de distração e aí eu perco a causa da minha vida. E o tempo passa. Quando eu fiz 50 anos, é claro que não parece, né? Eu entrei numa crise, irmãos. Loucura da minha cabeça. Meu Deus, eu já estou com 50 anos. Eu não sei se eu estou com meio tanque para gastar ou um quarto, eu não sei. Mas o que eu fiz a Cristo baseado naquilo que Ele me deu? Começou a criar em mim uma necessidade de mudança, irmãos. E não tem nada a ver com a minha idade, tem a ver com a maturidade espiritual que Deus está me levando. Não importa, talvez você seja um menino, uma menina, e Deus eleva você ao nível de maturidade, que você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo com o propósito que Deus me deu? E é isso que eu quero trazer para deixar você bem em crise mesmo. Não é para você pular de alegria, mas é para você avaliar os seus sentimentos e convertê-los para o propósito e a causa que Deus colocou você. A Bíblia vai dizer o seguinte: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus venceu por mim e por você. Sua ressurreição nos ensina que nele podemos viver e vencer os processos. Isso aqui é tão raso, irmãos. Isso aqui é tão conhecido sobre nós, é tão conhecido em o nosso meio esse versículo, mas a pergunta é: qual o nível de vivência que eu tenho colocado nessa palavra? É conhecido, nós sabemos. Jesus venceu por mim e por você, ponto. Por que eu carrego fardos que não é mais meu? Ele já venceu muitas coisas, não gaste tempo com isso. Ele ressuscitou e Ele nos ensina que nele podemos viver e vencer os processos. Está nele. O mundo fala de chave, porta, oportunidade, mas os céus falam de Jesus, o Cristo. É nele. Morrendo todos os dias,
Nós precisamos permitir morrer todos os dias as nossas limitações, os nossos pecados, os nossos maus hábitos e o medo. Nós precisamos permitir que isso morra. O medo te limita a você ser o que você é para ser. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então existe um amor que não é verdadeiro, se ela afirma que o verdadeiro, porque o verdadeiro está nele. Então quando eu entendo o sacrifício dele e eu me coloco na submissão dele, eu entendo que eu sou filho e eu posso vencer por aquilo que ele já venceu por mim. Nós podemos ressuscitar com ele, irmãos. Eu decido ressuscitar com ele. O processo ele vai nos levar para a morte. Deixa eu falar para você, esses últimos anos, eu passei por processos dolorosos, mas todos eles geraram morte, mas também me levaram a ressuscitar com ele, me fizeram ver coisas que eu não enxergava, me fizeram ouvir coisas que eu não ouvia, me fizeram pensar de maneira diferente. Fabiano, você está em qual nível? Eu estou num nível raso, talvez pior do que você, mas eu estou buscando todos os dias me tornar mais parecido com o caráter dele. Então o processo ele vai nos levar para a morte e para a ressurreição. Uma vida agora com propósito, porque quando eu entendo que eu morro e eu ressuscito com ele, eu vou intensificar e valorizar o propósito, que nesse propósito gera um legado, uma história da minha vida. E eu entendo que eu faço parte de um novo grupo. Quando eu entendo isso, eu faço parte de um novo grupo de pessoas que foram transformadas para transformar. Então nada mais para mim. Quando eu tenho oportunidade, eu trago clareza para as pessoas quem elas podem se tornar em Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses 3:1. Aleluia. Eu estou falando bem pausadamente, eu não ministro dessa forma, mas eu não faço mais como eu quero fazer. Faz muitos anos atrás que eu disse, quando o Senhor me der uma oportunidade a falar, deixa o Fabiano sentadinho, não deixa ele vir. Então talvez eu esteja falando dessa forma para você absorver a informação. Esse tempo é um tempo que a comunicação está ficando muito difícil entre as pessoas. Você fala que ama, a pessoa entendeu que você falou que odeia ela. A comunicação entre as pessoas está ficando muito difícil. Então nós precisamos avaliar a causa disso, o porquê que a comunicação está comprometida. E dessa forma Deus me faz falar pausadamente para que essa palavra ela venha gerar verdade dentro de você, venha posicionar você. E se você errar, custa caro. Mas você que tem filhos, as suas decisões pode ferir um legado, uma história, ou pode acertar. Então as nossas escolhas e decisões, nós precisamos entender que se estamos em Cristo, nós não buscamos mais aonde é raso, nós buscamos onde há totalidade de autoridade, que está em Cristo Jesus. E talvez nós lemos, entendemos, mas pouco praticamos. Para entender e viver a vontade de Deus, precisamos da natureza dele, que só vem em mim após nascer de novo, onde seu Espírito me guia e me transforma todos os dias. E eu posso afirmar para você, nascer de novo faz parte de um processo. É um processo. É um processo. Eu preciso buscar isso. Abra em Mateus 27:46. Eu vou correr um pouquinho. Você pode anotar, você que está anotando, anote esses versículos e depois discirna, pense sobre ele. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Só há uma forma de Deus se afastar de nós. Só há uma forma, quando não deixamos e não renunciamos o pecado. Então saiba que mesmo que você esteja em Cristo, mas quando você peca, você anda numa rua sozinho. Deus não compartilha o pecado. Deus não apoia o pecado. Deus não sustenta o pecado. Ele não patrocina o pecado. O que age nele é a misericórdia, mas ele não patrocina o pecado.
Cristo estava na cruz e veio sobre ele todo o meu e o seu pecado. E nesse momento, Jesus ficou só. Mas era necessário, porque para o lugar que ele estava indo, ele estava se tornando Jesus o Cristo. E isso era preciso. Então ele valorizou com toda a sua força, todo o seu entendimento, que o propósito era muito mais importante sobre aquilo que ele estava sentindo. Mas ele ficou só. E nós também podemos ficar só. Mas quando decido me arrepender e deixar o pecado, sou levado à cruz para o perdão. Morro e ressuscito com Cristo. Todas as vezes que eu decido deixar alguma coisa, eu sou levado novamente para a cruz. A cruz, ela vai gerar morte em algumas áreas da minha vida que me levam a ser pecador. Ela vai tratar desde a raiz, aquela essência que me levou ao pecado. Ela vai tratar o pecado, ela vai tratar aquilo que me move a pecar. E aí eu preciso permitir para que ela me leve lá e eu possa morrer realmente. E depois da morte eu consigo vibrar, me alegrar, porque eu estou novamente em Cristo Jesus. Então todo o processo ele aponta para isso. João 16:33 diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se estivermos em Cristo, nosso sentimento não mais nos governa. E o que nos governa é o propósito de estarmos indo a um lugar muito melhor. O apóstolo Paulo entendeu isso, que não importava o que ele estava passando, ele se alegrava por um lugar que ele estava indo. O que nós precisamos buscar em Deus, não mais sustentar por aquilo que estamos vivendo, pelas adversidades, mas nós precisamos nos alegrar por um lugar que está por vir. E nós não podemos mais permitir que o nosso sentimento sabote isso aí, de jeito nenhum. Qual é o lugar que está por vir na sua vida? Pense. Crie ele na sua memória, crie ele no seu entendimento, traga ele para o seu coração. Faça o seu coração se converter a esse lugar, a esse bom lugar que você está sendo preparado para ir. E esse lugar tem a ver com filhos e filhas. Esse lugar tem a ver com cura. Esse lugar tem a ver com alegria. É um lugar que filhos e filhas desfrutam de uma herança, de um governo de paz, de um amor, de um perdão, de uma sabedoria, de um pertencimento em Cristo Jesus. E eu finalizo essa ministração aqui falando sobre o pertencimento em Cristo Jesus. Nós precisamos permitir e aceitar que nós pertencemos a Cristo Jesus. Quando você sente isso, é como você comprar algo novo, uma casa, um carro, e você chegar dentro daquele ambiente e se sentir dono, se sentir de fazer parte. Quando eu permito eu sentir o pertencimento de Cristo na minha vida, eu entendo que Ele é o meu dono e eu faço parte desse reino. E todas aquelas promessas que a Bíblia afirma, ela fala sobre mim e você. Então eu preciso acessar esse lugar do pertencimento em Cristo Jesus. E eu preciso entender, para que a gente possa finalizar, o que me governa é o propósito. O que me alegra é para onde eu estou indo. E se isso não está claro na nossa mente, nós precisamos trazer clareza. Porque eu não sei como você funciona, mas eu funciono da seguinte forma: eu preciso enxergar, eu preciso desenhar. Então eu preciso desenhar para que eu venha compreender. E não importa a forma que você entende, que você funciona, o que importa é que você precisa entender que nós estamos caminhando para dias melhores. E não olhar mais o contexto natural. Porque se eu continuar olhando pelo contexto natural, eu estou falando que a minha filiação é de um mundo terreno, é desse lugar. Que a minha filiação tem a ver com isso que eu vejo de maneira natural. Mas quando eu renuncio isso e eu me torno feliz em meio à tribulação, eu estou dizendo: o meu governo apresenta para mim lugares que serão melhores. E eu queria orar por você. Você está bem, igreja? Amém. Eu quero, se você quiser vir aqui na frente, se você sentir, vem e nós vamos orar por você.
vamos pôr a mão em você, vamos declarar sobre a sua vida. Sabe, estamos vivendo um tempo que nós precisamos renunciar a algumas coisas, irmãos. Eu não vou dizer que Deus tem pressa não, porque Deus ele não tem problema de se atrasar. Mas talvez nós nos atrasamos com decisões, escolhas erradas, sentimentos. E essa noite, talvez seja a noite que Deus escolheu para ser um marco na sua vida. Porque houve um dia na minha vida, houve um dia que foi um marco para a minha vida. O dia que eu entrei em um ambiente, em uma igreja, que eles falaram que precisaria entregar a vida a Cristo. Porque até então eu não sabia que eu precisava entregar a minha vida. Eu achava que a minha vida já era dele. Mas nesse ambiente, quando eu decidi entregar a minha vida a Cristo, eu percebi que eu comecei a caminhar para um lugar chamado processo, que me levou à morte e à vida. E hoje eu estou vivo aqui para dizer que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi entregar o comando das minhas decisões e escolhas de toda a minha vida a Cristo Jesus. E nós vamos adorar o Senhor, e você que está aqui na frente, nós vamos orar. E se no meio disso você sentir de vir, venha. Sabe, irmãos, eu não tenho nada para dar para vocês, nada. Mas aquele que está em mim, ele tem muita coisa para transbordar na sua vida. Então não tem expectativa em mim, não. Tem expectativa nele, e ele está fazendo. Eu sinto que tem pessoas que a cabeça é muito duvidosa, eu não sei para onde eu vou. Eu sinto que tem pessoas que vivem num alto nível de dúvidas. Talvez seja a hora de você decidir algumas coisas e começando a entregar toda a sua vida a Cristo. Amém?